Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Que farei? Orarei com o Espírito. Isso aqui não é Espírito Santo, isso aqui é o Espírito meu. Cantarei com o Espírito, com o meu Espírito. Agora, lá em Efésios 6 é o Espírito Santo. Porque nós estamos orando no Espírito. Como que nós oramos no Espírito? Romanos, capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais vezes fala do Espírito Santo. Por exemplo, 8,16. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, Romanos 8,13, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós vemos aqui que não somos nós que mortificamos, mas é pelo Espírito que nós somos capazes. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito Santo, de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16, o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Depois ele vai, versículo 26, e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, de uma maneira que não é possível entender. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, o Espírito Santo, que segundo Deus intercede pelos santos. Então, reparou que em tudo aqui, tudo o que um crente faz, ele deve fazer pelo Espírito ou no Espírito Santo. Porque isso denota que ele não tem capacidade própria. Que o Espírito Santo é a bateria do seu celular, a bateria do crente. Então, quando ele ora no Espírito, porque se ele orar na carne, qual a diferença, né, do orar no Espírito Santo? É porque o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aí Deus vai entender o que realmente nós precisamos e queremos. Mas se orar na carne, a carne vai pedir coisa diferente. O que é uma oração feita na carne? É uma oração não no Espírito. É uma oração não no Espírito. É uma oração fora totalmente do padrão. Mas pensa assim, o Espírito Santo, mas é um problema, porque nós temos um corpo de carne, nós temos uma mente ainda carnal, que às vezes ela entra como é um boi na linha quando nós estamos orando, e tem boi na linha, nós queremos fazer a nossa vontade, queremos que Deus faça a nossa vontade. Então pensa no Espírito Santo durante a oração como o corretor ortográfico do seu celular. Você escreve tudo errado e ele manda para a tela tudo certo. Então é assim, nós oramos tudo errado, mas o Espírito Santo troca as palavrinhas lá e põe tudo certo. A menos que você faça isso muitas vezes errado, né? Teve um pintor que trabalhou aqui em casa, ele mandou uma mensagem para mim, que ele ia voltar não sei que dia para terminar o serviço e tal, mas acho que ele não viu. Ele acha que falava muito palavrão quando ele comunicava com os amigos dele. Então, várias palavras que ele pôs na mensagem foram transformadas pelo corretor ortográfico em palavrões. Ele acho que nem leu o que ele escreveu. Ele digitou e o corretor já falou, eu acho que esse cara quer falar isso, né? Esta é a intenção aqui de 1 Timóteo 2,1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações são súplicas. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O que nós oramos por todos os homens? Para que eles sejam salvos. Porque o desejo de Deus, no versículo, o que é bom e agradável diante de Deus nosso Pai, é que Ele quer que todos os homens se salvem. Então, nós entramos nas nossas orações nesse mesmo espírito que Deus tem para com todos os homens.
que eles sejam salvos, não é? Mas eu não vou orar aqui, por exemplo, para que o Brasil prospere. Porque não tem a ver. Vai prosperar para quê? Se as pessoas são incrédulas, o que vai adiantar, né? Então, nessas coisas de benefícios, o benefício que nós devemos orar, segundo a mente de Deus, para com todos os homens, é da salvação. Por exemplo, algum incrédulo que você conheça, que está passando por dificuldades financeiras, eu, particularmente, não vou orar por ele para que as coisas melhorem na vida dele. Porque eu não sei, aquilo ali pode ser Deus querendo justamente mexer com ele para que ele se converta, Deus querendo tirar tudo dele, para que ele então atente para Deus, né? Porque se der mais coisa para ele, resolver os problemas financeiros, será que ele vai olhar para Deus? Ele vai dar graças a Deus? Vai dar glória a Deus? O homem que tinha não sei quantos celeiros, multiplicou seus celeiros, aí Deus precisou falar assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Porque ele estava perdido. Então, você tem que ler 1 Timóteo 2,1, se façam orações por todos os homens, junto com o versículo 4, 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, entre esse versículo, no meio desses versículos, tem o versículo 2, dizendo que devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Mais uma vez aqui, não oramos para que ganhe o candidato A ou o candidato B. Não oramos isso, porque nós não sabemos qual é aquele que o Deus vai colocar no trono. Porque lá em Daniel 2, nós vemos que é o Senhor quem põe reis, né? Daniel capítulo 2, 2:21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2:21. Então veja aqui, eu não posso orar para que ganhe o candidato A, porque eu gosto dele e tal. Porque é Deus quem põe. Aí ele põe o candidato B. O que aconteceu? Ele sabe. Porque o país precisa do B. Mas o B é um tirano. O país precisa do tirano. Precisa da rédea curta. Entendeu? Isso a maioria das pessoas não entende, mesmo cristãos, né? Você fala isso com um cristão, então ele fala: não, você está louco, temos que pôr um candidato que é temente a Deus, que não sei o que e tal. Hitler, quando começou a galgar, né, a subir a escadinha do poder, ele se dizia cristão, ele lia a Bíblia, citava versículos bíblicos. Então não era esse realmente, não era esse o padrão, né, que as pessoas deveriam escolhê-lo por isso. Porque ele se mostrou realmente que ele era uma pessoa totalmente satânica depois. Mas Deus permitiu, por quê? Porque Deus precisava pôr aquele povo tão orgulhoso, que era o povo alemão, não é? Da raça pura e aquela coisa toda, precisava de um tirano como Hitler, para baixar a bola. Tiveram que baixar a bola. Quando você vê a Alemanha, depois que acabou a guerra, o estado que ficou, você fala: meu Deus, como é que esse povo pôde chegar a um estado tão baixo? Japão, mesma coisa, né? O que aconteceu com o Japão? Então ele põe os reis e ele tira os reis. É ele, é sempre ele. Então quando nós oramos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, juízes, delegados, professores. Para quê? Para que a gente tenha um plano habitacional melhor, para que a gente tenha desconto na hora de comprar um carro, para que a gente... Não, nada disso. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda prosperidade, não, em toda piedade e honestidade.
Nós vamos orar para que as autoridades permitam que a gente tenha uma vida bem lá embaixo, assim, bem humilde, no sentido de não querer grandes coisas, né? Não que buscar grandes coisas. Nós encontramos na Bíblia que nunca é do feitio do cristão buscar grandes coisas. Meu coração, como é que é? Não se ocupa com grandes assuntos, né? Não tem um versículo assim, esse é no Antigo Testamento. Agora aqui, o que nós dependemos, por exemplo, nós, no Brasil hoje nós temos uma vida quieta e sossegada, e nós podemos ser piedosos e podemos ser honestos. Não estamos vivendo num país que tem perseguição de cristãos, que você precisa denunciar o seu vizinho. Tem países que são assim. Você tem que denunciar seu vizinho vai ser lançado num campo de concentração e vai ser morto lá. Na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial era assim, o cara denunciava, até um judeu morando aqui do lado, ó, e ele é judeu. Porque lá eles treinaram a cabeça das pessoas para elas denunciarem. E as pessoas denunciavam e depois aqueles judeus eram levados para um campo de concentração e mortos lá. Agora, o que é a piedade? Quer ver uma coisa aqui, tem um versículo, 2 Pedro 1,3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à prosperidade, a riquezas, à saúde perfeita, não, a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. E tem um versículo, no 1 Timóteo 6,11, 6,6, diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, mais uma vez agora, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Basicamente é isso aqui que eu acho que é importante para a gente manter o foco. Então eu oro também pelos que estão no poder, mas não para, tipo, o partido A ganhe do partido B. Ou que o Brasil possa exportar mais petróleo, ou ser a primeira potência mundial. Nada disso. Não estamos nem aí com essas coisas. Não cabe a nós isso, é Deus quem decide isso. Mas oro para que o governo nos dê condições de exercermos a nossa fé e vivermos uma vida santa em piedade, que é a que cabe ao cristão. Ou seja, nós oramos para sermos cristãos na prática. Não é para recebermos alguma coisa dos reis. Não, para os reis nos darem condições de sermos cristãos na prática. Que é o que ele está falando aqui, né? Para termos uma vida sossegada. Para quê? Podemos cair na gandaia, ter muita saúde, podemos praticar muitos esportes. Não. Para vivermos essa vida sossegada em toda a piedade e honestidade. É isso que ele está pedindo aqui. Ó. Então, na realidade, ele está pedindo apenas as condições de sermos cristãos na prática. Tem um caso que um irmão me contou. Anos atrás, ele era um irmão do exterior. Ele disse que ele conhecia um outro irmão que, quando nasceu o filhinho dele, o filhinho ficou muito doente e à beira da morte. E esse irmão orou, mas que orou, que insistiu em oração e não aceitava de jeito nenhum que o bebê morresse. Muitas orações e o bebê sobreviveu.
Muitos anos mais tarde, quando esse bebê já tinha virado um adulto, esse irmão dizia para todo mundo que ele se arrependia de ter insistido tanto nas suas orações, porque o filho dele se tornou um marginal que destruiu famílias, que era um bandido, né? Então ele se arrependia de ter insistido, porque agora ele entendia que se o Senhor tivesse levado o filho dele, nenê ainda, ele não teria feito mal a ninguém, aquela criança. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.